Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor e vamos ver a provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje contra a Inter de Limeira. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Preciso te esclarecer agora se Alan Franco, zagueiro do São Paulo, interessa ao Cruzeiro. Confesso que não consegui entender o atual momento do Alan Franco, que era titular absoluto desde a chegada do Luiz Ubeldia, mas só esteve em campo em 3 partidas nessa atual temporada, uma delas na derrota por 1-0 para o Red Bull Bragantino, na tarde desse sábado, tarde e noite, né? Lá em Bragança Paulista, quando o São Paulo usou um time reserva. O Alan Franco também já havia estado nos jogos contra Guarani e Corinthians. Diante do Mirassol, por exemplo, em que o São Paulo teve seu time titular, ele foi banco. Pois bem, a especulação em Belo Horizonte dá conta de que o Cruzeiro quer a contratação de Alan Franco, que de fato Alexandre Matos, Pedrinho BH e companhia estão em busca de um zagueiro. Isso é público notório, especialmente depois da lesão com cirurgia do João Marcelo. Também já haviam especulado o Arboleda, mas não há negociação, até porque o Arboleda custa altíssimo. Entre salários, direitos de imagem e ajuda com dívidas que o Arboleda constituiu, São Paulo gasta na casa dos 800 mil por mês. Fui checar com o pessoal do São Paulo e também do Cruzeiro se existe alguma negociação. São Paulo assegura que não há nem sequer sondagem. Na manhã desse domingo ainda questionei um dirigente do Cruzeiro se em algum momento o Alan Franco fez parte dos planos e esse nome está descartado. O Cruzeiro pretende anunciar até 28 de fevereiro, quando fecha a janela de inscrições, mais um defensor que vai se juntar aos demais atletas para a posição, mas esse não será o Alan Franco. Nessa segunda-feira, o São Paulo encara a Inter de Limeira em Brasília, o que já me parece, o que era horrível jogar em Brasília, me parece que não está tão mal agora, diante da pressão e tudo mais, jogar fora do Morumbi, com outro tipo de torcida, talvez seja melhor, depois do jogo horrível contra o Bragantino, em que trouxe muitas coisas à tona, inclusive pressão sobre o Zubeldia, escolhas e tudo mais. A primeira novidade, eu não sei se isso tem a ver com o que aconteceu em Bragança, mas reforços viajarão, certo? Isso. Reforço em Brasília. Não tem a ver, na verdade, né? Diretamente, eles já viajariam, né? O Wendel precisaria de alguns treinos, o Cedric de mais treinos, e eles treinaram no domingo com os titulares, né? Que foram preservados na partida de Bragança, quase todos os titulares. Então eles estarão na delegação, até porque é uma viagem para 2 jogos, né? Não é um jogo só. E, em tese, a viagem dos dois, a presença dos dois, visa mais o segundo jogo contra o Velo na quinta-feira do que o primeiro jogo contra a Inter na segunda. Em tese, o time que joga contra a Inter é o mais próximo do time titular que a gente viu contra o Corinthians e contra o Mirassol, ainda sem os dois, em tese, né? Então, mas vem cá, esses caras, eles vão viajar, adaptação, porque, aliás, o São Paulo vai passar a semana lá, mas acha que há alguma possibilidade de esses caras, sei lá, jogarem, entrarem? O Cedric voltou a treinar agora, né? O Cedric já está treinando há 3 semanas, né? Mas poucos treinos com os demais. O Wendel chegou semana passada, o Wendel recém chegou. Mas o Wendel vinha em ritmo, estava no Porto, tal, né? Tá precisando de jogo, enfim. E acho que a ideia nessa é quase fosse uma extensão, como é uma viagem forçada para 2 partidas, uma extensão de pré-temporada, levar o grupo todo, né? Não foi só o Santilongo, que está fora dos planos, né? Não teve em Bragança, já estava fora do banco. O Zubeldia explicou a situação dele, ele pediu para ser negociado, para voltar talvez para o Belgrano. Não vai o Santilongo e os machucados. O resto vai todo mundo, né? Porque o São Paulo vai ficar em Brasília até quinta-noite, sexta de manhã, e vai treinar em Brasília terça e quarta, além de jogar na segunda e na quinta. Então faz sentido estar com o grupo completo lá, incluindo os 2 reforços que ainda não estrearam. Muito bem, Arnaldo. Então, essa é a novidade. Cedric e Wendel viajando.
Agora, você me falou que o Santilongo, né? O Zubeldia falou, né? Tá, acho que vai embora, vai sair do São Paulo e tal. Então significa que o São Paulo tem um volante a menos. Gostemos ou não do Santilongo, é um cara a menos. Por conta de um cara a menos, o São Paulo jogou sem volantes no jogo contra o Bragantino e deu no que deu. A gente vai falar já já sobre o time que deve enfrentar. Porém, o São Paulo não vai só enfrentar a Inter de Limeira, como o Zubeldia vai enfrentar a pressão. Essa que a gente falou desde ontem, por causa do jogo muito ruim, né? O São Paulo jogou um jogo um tempo inteiro com a mais, foi um jogo horrível, não chutou uma bola no gol, foi horrível, foi muito ruim. Não usou o Rian Francisco e isso pegou. Uhum. E aí a pergunta que não quer calar, será que agora vai mudar? Vai ter outro time? Os caras que foram muito mal, será que eles vão sair para entrar da galera da base ou vai manter o esquema? O que você acha? Então, na verdade, né, Tironi, o São Paulo ele tenta esvaziar um pouco a importância do jogo de Bragança por o fato de ser o time reserva. Quando você fala o São Paulo, a direção do São Paulo. Tá. A direção do São Paulo. Só que isso você precisa combinar com o torcedor. Em tese, o time titular não está devendo. Quem está devendo é o time reserva e o técnico, talvez, né? O time titular, embora tivesse já o clamor pelo Rian, foi aquele que ganhou de 4 do Mirassol, que ganhou de 3 do Corinthians, né? Isso. E o time titular deve voltar contra a Inter, né? O time titular à base. Agora, tem uma ausência, e essa ausência é curiosa, porque ela pode propiciar ou uma novidade completa ou uma novidade não tão assim retumbante, né? Que é a ausência do Luciano. Perfeito. Que conseguiu tomar o 3º cartão amarelo em Bragança. E do quarteto vinha sendo o mais questionado, digamos assim. Porque os outros 3 acho que não tem. Caleri um pouco no começo, mas aí ele fez o gol e tal. Embora tenha entrado muito mal contra o Bragantino, o Caleri também, né? Uhum. Mas o Lucas foi poupado completamente, o Oscar jogou um pouco, o Caleri, então esses 3 vão. Mas quem vai jogar no lugar do Luciano? Essa é a questão pro jogo contra o Inter. Inter. Na normalidade, vamos dizer assim, deixa eu interromper só rapidinho. Na normalidade, era simples essa troca. Joga o Ferreirinha, fim de papo. Porém, o Ferreirinha começou o ano péssimo. Foi um dos piores em campo, de novo, no jogo contra o Bragantino. E tem o fator base, Rian Francisco nessa equação, é isso? Exato. Assim, vamos lá. O Ferreirinha, o pró dele, ele só jogou bem com a formação titular no lugar do Luciano no segundo tempo contra o Mirassol. Então continua sendo o favorito e a escolha óbvia, né? Aí o Oscar indo para o meio, o Lucas ficando mais à direita, Ferreirinha entrando no lugar do Luciano. É a escolha óbvia. Isso. A base. Aí o Rian, que quando entrou, foi mais aproveitado mesmo na posição do Luciano que na posição do Caleri. Tanto que jogou com o Caleri, né? De meio de ponta de lança. A favor do Rian, que seria a possibilidade de 2, o fato dele não ter se desgastado literalmente contra o Bragantino. O Ferreirinha jogou 60 minutos contra o Bragantino, né? Mal, mas jogou. 48 horas, né? O Rian está descansado, né? A outra opção, correndo bem por fora, a terceira opção, o Alves, que joga como meia, e jogou bem contra o Bragantino, não foi mal, mas também jogou 60 minutos, então seria a base, e acho que na questão, é só a gente ouvir o Zubeldia e ver também a questão do desenvolvimento físico e técnico, né? O Alves, além de tudo, é mais velho que o Rian. O Alves seria a terceira opção, correndo mais por fora ainda que o Rian. E a quarta e última opção seria uma mudança completa de sistema, então um terceiro jogador de meio de campo. Mas como foram muito mal Bobadilha e Marcos Antônio contra o Bragantino, eu não acredito. Então, assim, eu estou enumerando as possibilidades, mas é muito provável que jogue o Ferreirinha como titular. E aí tem uma curiosidade, né, Tironi? Às vezes as coisas conspiram para o Ferreirinha. O jogo contra a Inter de Limeira, em Brasília também, ano passado, foi o jogo do Rames, mas quem se deu bem foi o Ferreirinha, que começou como titular, fez um gol e a partir dali ele virou titular do time
ainda com o Carpini, né? Ele provavelmente vai ter outras chances de fazer isso. Agora, peraí, mas a gente tinha essa expressão. A gente tinha o Rian no banco. Se o Rian vai dar jogador mesmo, grande a gente não sabe, mas futebol, se eu tiver errado, tá aqui o Mariano, vocês fiquem à vontade, você também em casa pode me cornetar. Ou seja, futebol é o momento, cara. O garoto vem de uma conquista da Copa São Paulo como veio. O garoto vai pro time principal. Aí ele faz o gol que ele fez contra a Portuguesa. Da vitória, né? Vitória. Né? O garoto entra, tá com a estrela, tá iluminado. Aí o treinador, o Zubeldia, que mandou o Moreira embora, que até agora eu não entendi, respeito, ele é o técnico do São Paulo, mas acho que o Moreira poderia estar no elenco do São Paulo, mas ele abriu mão. E todo mundo fala que o Zubeldia não curte muito os garotos da base. Quer trabalhar mais com jogadores renomados, com jogadores que chegam com mais casca. Um time reserva, você não ter colocado o Rian, será que tem explicação para isso? Para mim é inexplicável. É que eu tô te dizendo, Gafa, um treinador estrangeiro, ele acha que tá treinando o Real Madrid. E não é assim que a banda toca. Pelo amor de Deus, como você bem disse, foi muito bem na tua fala, o Rian tá iluminado, deixa o garoto jogar. Só que o treinador do São Paulo, ele não gosta da garotada. Ele não gosta da garotada. Ele gosta de jogador pronto. Tanto é que o lateral esquerdo do River veio por quê? Porque é um jogador pronto. Ele dispensou o Moreira. Ele achava que o Moreira não jogava, não tem personalidade para jogar no São Paulo. Por isso que não jogou o Moreira. Ele falava isso nos bastidores. Então o que acontece? O Rian coloca para jogar. Vai colocar ele para jogar no Libertadores? Contra um River, um Boca no Morumbi? Lógico que não. Bragantino e Bragança, time reserva. Essas coisas. Jogador, essas coisas que o Abel faz bem. Ele coloca a garotada pra jogar no Paulistão, pra pegar bagagem, experiência, maturidade. E saber com quem vai contar, né? Exatamente. Como é que você vai? Não, hoje eu não coloco ele. Mas no jogo difícil, a batata assando no Morumbi. Aí bota. Aí você coloca o jogador, aí queima o jogador. Não resolve, aí queima. Não dá, eu não concordo com isso. Ô Mariano, falar um pouquinho do Rian. Não tem, assim, é difícil a gente ter. A gente respeita, claro, a opinião do técnico, é ele que escala, é ele que recebe para ser técnico de São Paulo. Mas assim, eu não consigo entender. Dá para entender uma situação dessa, difícil. pelo momento do menino? Não tem como, porque tá no momento dele, jogando, fazendo gol, veio de um título que tem uma expressão grande, tanto na base como pro clube. E é o momento, se você vai com o time em reserva, e tem um menino que está iluminado, que está querendo jogar, que está mostrando o futebol, tem que pôr para jogar. É a oportunidade, é o momento dele mostrar e lá na frente, até num jogo mais importante, lá atrás ele me mostrou que ele tem potencial, então eu posso contar com ele. É o momento, é a oportunidade de você dar casca para esse jogador, Paulo, é nesse campeonato, já que está mesclando, não é? Eu até entendo os seus questionamentos, mas aí você tem o Eric, você tem o Ferreirinha, você tem o André Silva, você vai deixar esses caras no banco? Mas esses caras estão sendo poupados, Paulo. Pera aí, o discurso é de preservar os caras. É o jogador que ele está vendo se ele pode contar mas o Ferreirinha durante a jogou, competição. Ferreirinha Ferreirinha não, mas jogou. então, o jogador... Aí ele joga com o Eric não, e joga com o André Silva. é que no jogo passado, a esse, o André Silva jogou e o Ferreirinha também. Então, se ele está mesclando, colocasse o Rian, que não jogou nessas partidas, né? Eu até entendo. Agora, ele coloca os jogadores para testar esses jogadores, para ver se durante a competição, quanto ele pode contar com esses jogadores. Mas agora, testar o menino também, Paulo. Tá com uma derrota, ele coloca os titulares. Então, de vez em quando, a gente precisa entender a cabeça do treinador. Paulo, que tá só pontuar para você. Você vai continuar com a palavra. Ele terminou o jogo com 2 centroavantes. Sim. E entre os 2 centroavantes, o Rian, que não já havia jogado a partida anterior, como disse, o menino também não jogou, Paulo. Eu entendo o Zubeldia. Se você não entende, beleza. Eu entendo. Eu falei que hoje a gente ia passar um programa bom, normal. Ô, Mariana, é uma relação boa, mas difícil. É o debate. É um debate. Mas parece que ele nasceu para ficar contra mim. O senhor nasceu para ficar contra mim. Você quer que eu fale o que você gosta? Não, pelo amor de Deus, não é possível. Não, eu não concordo. Quer eu mandar entendo o na nossa Zubeldia. opinião. Quer mandar na Quer nossa opinião. mandar. O senhor tá passando pano pro Paulo Sérgio. O mundo tá pedindo o Rian. Não vou. O mundo tá pedindo o Rian e os 2 corintianos não querem o garoto que ganhou a copinha em cima de vocês dois. Ganhou a copinha em cima dos dois. Tá aí a explicação, Alex Miller. Qual o problema? Não tem nada a ver uma coisa com a Ô, outra. Garrafa, a grande verdade é que o Zubeldia é teimoso, cara. Aí sim, agora você Essa falou. é a grande verdade. Ele não sabe administrar o São Paulo. Eu, no lugar dele, teria posto em campo um outro time.
e colocado o garoto. Lógico, como disse o Miller, se o cara está iluminado, deixa jogar. O Cilinho fez isso com vocês, né? Só vou dizer uma coisa para vocês que a gente não falou, né? O São Paulo, ele jogou todo o segundo tempo com um homem a mais. Com um homem a mais, né? Então pegou um Bragantino já que não vem bem, com um homem a mais, não deu um chute a gol. Aí não colocaram o Rian, não sei. Deixa eu perguntar pro Silvestre, que tá lá em Brasília, também fez a apuração dele. Silvestre, alguma possibilidade do Rian, depois dessa cobrança, muito em redes sociais de torcedores, a torcida do São Paulo querendo ver o menino para jogar, a imprensa, a exceção feita ao Chico e ao Paulo Sérgio, a opinião é livre, né? O Rian tem alguma possibilidade de ele começar jogando? O Alex ainda também não se posicionou, quero ouvir o Alex. Olha, não posso te garantir isso aí não, Garrafa. A tendência é que o São Paulo entre com a força máxima. Se entrar com a força máxima, o Rian tá fora. Porém, o Luciano está suspenso. Só que não é a mesma posição, mas abre-se uma brecha ali do meio para frente. Aí vai depender do professor Zubeldia. Eu colocaria, o moleque tá iluminado, como você disse, fez o que fez na Copinha, deu a vitória pro São Paulo contra a Portuguesa. E os reforços, o Cedric e o Wendel, os novos laterais do São Paulo da direita e da esquerda, estão na delegação. Alex Miller para arrematar o São Paulo, aí a gente vem com Santos, Neymar, primeiro jogo como titular e depois a gente vai focar em Corinthians e Santos, que é clássico na quarta-feira. Pois não, Alex? Eu discordo do Paulo Sérgio, né? Eu acho que o Rian tinha que ser aproveitado nesse jogo do Bragança Paulista. É óbvio isso, tá na cara, todo mundo. E o torcedor esperava também. Nossa, o torcedor tá querendo ver o menino jogar, por toda essa confiança que ele tá demonstrando, ele tem que ser aproveitado nesses momentos. Foi o que foi falado aí. Vai jogar quando na Libertadores? Se ele tem potencial para jogar, já jogou, fez gol logo na estreia do profissional, pô, vai ficar botando qualquer um. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Então o Tricolor entra em campo hoje, né, jogando em Brasília contra a Inter de Limeira. O Zubeldia deve mandar a campo o time titular sem o Luciano, né, que tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. A tendência é que ele manda a campo o Ferreirinha, né, no lugar do Luciano. O Zubeldia foi muito criticado, né, depois da derrota contra o Bragantino por 1-0, principalmente porque ele não colocou em campo o Rian Francisco. E ele deu explicação, né, pessoal, na entrevista, falou que tem que colocar aos poucos mesmo, que confia nos jogadores que estão entrando em campo. Não dá para entender, né, pessoal, novamente. Assim como foi com o William Gomes, que praticamente não teve oportunidades, né, depois daquele mau jogo contra o Botafogo. Ele vem colocando aos poucos, né, o Rian Francisco. E alguns comentaristas também falando que ele tá certo, né, que tem que entrar aos poucos mesmo, que não sei o quê. Não dá para entender, né, pessoal? Assim que o jogador, na minha opinião, vai perder a confiança. Fez 2 gols com cavadinha, né, na Copinha. Depois entrou nos minutos finais, né, contra a Portuguesa, se eu não me engano, e fez o gol no final. Garantiu a vitória para o São Paulo e depois não entrou mais em campo, não dá para entender. Aí depois o Júlio Casares, né, o dirigente do São Paulo, vende o Rian Francisco por 60 milhões e vem com a mesma explicação, né? O Zubeldia não ia mandar a campo ele mesmo, que não sei o quê. A gente está vendo os rivais, né, pessoal, como o Palmeiras vendendo jogador, até zagueiro por 200 milhões de reais. E o São Paulo vendendo uma das maiores joias dos últimos anos, né, o William Gomes, por apenas 55 milhões de reais. E a explicação do presidente é porque o treinador falou que não ia utilizar muito. Não dá para entender, né, galera? Como o São Paulo vai fechar uma parceria com o empresário grego Ângelos Marinakis, que deve investir mais de 600 milhões de reais na base do Tricolor, tendo um treinador que não gosta de utilizar os garotos. A gente vê pela lateral direita, né, pessoal? O Igor Vinícius vem muito mal. Quando ele não joga, o Ferrarese é improvisado ali. O São Paulo contratou o Cedric agora, né? Mas está praticamente uma temporada sem jogar. E tem um jovem Mike que fez uma ótima copinha e não entra, né, pessoal? Não tem explicação não testar esse garoto no Campeonato Paulista. Se esses garotos não podem entrar no Campeonato Paulista, vai entrar onde? Do Campeonato Brasileiro? Vai testar na Libertadores? Então, na minha opinião, né, o São Paulo faz muito mal em manter o Zubeldia para esse ano. Eu falei desde o ano passado, né, quando tinha 3 jogos ainda no Campeonato Brasileiro. Ele poderia testar os jogadores, já que o São Paulo não disputava mais nada. E mesmo assim, ele manteve o Luciano no time, né, pessoal? É a mesma turma. Não dá para entender nessa insistência com o Luciano. Quando tá o time reserva em campo, ele é o primeiro a entrar.
Quando é o time titular em campo, ele é o último a sair. Então não dá para entender essa insistência, né, no Luciano. Naquele jogo, no último jogo, na vitória do São Paulo contra o Mirassol, quando o Luciano saiu, o Ferreirinha entrou, foi outro time, né, um time mais móvel, com o Lucas e o Oscar revezando ali no meio campo, com o Ferreirinha, né, fazendo boas jogadas ali pela beirada. E ele simplesmente insiste com o Luciano, né, galera? Não dá para entender. Na minha opinião, né, mesmo jogando muito mal, o Ferreirinha ainda joga muito mais que o Luciano, até para recompor, né, pessoal, e também para atacar com velocidade. O Luciano foi um jogador muito importante para o elenco, né, mas ultimamente não merece, né, pessoal, estar nesse time titular, na minha opinião. Claro que eu espero, né, pessoal, que o São Paulo seja campeão, que o Zubeldia dê a volta por cima, mas eu acho que se ele continuar nesse ritmo, ele não deve passar nem do Campeonato Paulista. Então vamos ver aqui que o Zubeldia falou, né, pessoal? Porque ele não utilizou o Rian Francisco nesse jogo contra o Bragantino. Então abre aspas aí para ele. Confio no que coloca em campo. Depois pode passar o melhor ou o pior. Mas acredito que há jogadores que precisam entrar de pouco em pouco. Quando não joga um e a situação não se dá a favor da minha decisão, vão falar do Rian. É um tema que sei que vai estar. Mas para mim o mais importante é que confio nos jogadores de experiências que tenho e também nos jovens. Hoje jogou o Matheus Alves e foi bem o garoto. Joga bem. Vamos ver jogo a jogo. Segunda-feira temos jogo em Brasília, depois quinta-feira e domingo. É uma linda semana, então tranquilo, completou. Então, na minha opinião, né, pessoal, acho que o Zubeldia sentiu um pouco, deu para ver na entrevista. E eu acho que ele deve colocar o Rian Francisco nos próximos jogos, creio eu, né, pessoal? E após perder, né, fora de casa para o Bragantino por 1-0, o São Paulo agora tem 2 jogos como mandante, mas vai ser em Brasília, né, já que alugou o Morumbi pro show da Shakira. Então vai enfrentar hoje, né, a Inter de Limeira e na quinta-feira o Velo Clube jogando em Brasília. Depois enfrenta o Palmeiras fora de casa no domingo, dia 16. Depois joga em casa, né, contra a Ponte Preta no dia 19 e fora de casa contra o São Bernardo no dia 23. Então essa aí é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.